Hoje é dia 7 de março de 2013. Eu falei que ia começar assim, então estamos aqui. Ó. É que às vezes eu esqueço a data. Dia da Mulher é amanhã, mas a gente está fazendo um programa Papo na Rede sobre esse tema hoje. O e-mail está aí, é o alvivo@coinoniaonline.net, para você mandar seu e-mail e participar da nossa conversa. Carlos Bragantino está de volta lá das terras argentinas. Portenhas. Passou um tempinho lá para descansar, depois foi Guarujá. Saudade desse ambiente aqui. Falou que estava com inveja da cadeira, de quem usou essa cadeira. Ciúmes da cadeira. Quantas pessoas sentaram nessa cadeira? E quem está conosco aqui nessa tarde é a Cília Urbani, que é assistente social. Faz um trabalho, está muito ligado a ONGs, envolvido com a ABU, né? Você se envolveu com a ABU, né? Há muito tempo. A gente vai querer saber um pouquinho disso. E é um prazer ter você aqui. Mas sobretudo o fato de que vamos falar sobre o Dia da Mulher com uma mulher. Exato, né? Não teria graça nenhuma a gente já pensou 3 homens. Não, você tem que ser muito interessante falar sobre o Dia da Mulher com 3 homens aqui, né? Mas eu já adiantei que eu gostaria de que ela falasse um pouco, ou que nós debatêssemos um pouco sobre a lente da mulher, né, para o universo feminino. Né? Para o universo masculino. E assim, né, o que a mulher de hoje teria para dizer para o homem? Não aquele dizer assim, do tipo reclamar, murmurar, entendeu? Mas assim, uma comunicação do tipo, homens, abram os olhos. Tem que tomar cuidado, né? Isso porque a gente costuma brincar não, a gente diz de verdade, né, que as mulheres são mais que os homens, mas quem falou até agora aqui foram eu e você. Exatamente. Deixa eu fazer uma pergunta. Hoje é dia 8, a Esther Carrinho colocou dia 7, amanhã é dia 8. Dia 7, o dia da mulher. A Esther fez uma referência sobre o dia de amanhã, que é essa questão assim, de uma ambiguidade que existe, que ela disse, eu acho que faz sentido, de que há um dia para se pensar na condição da mulher, na vida da mulher e tudo mais, mas esse é um dia do ano, 8 de março. E há a realidade dos outros 364 dias do ano, né, da vida da mulher que vive, que tem as suas lutas, os seus sonhos, as suas frustrações. Você percebe um pouco também essa crise assim, poxa, nós mulheres temos um dia, mas e os demais dias, como que a gente vive? Sobretudo a questão do cotidiano. E você falou uma coisa interessante também, que é assim, quando a gente pensa no Dia da Mulher, né, vem alguns estereótipos da nossa cabeça, do que essa mulher com uma pasta executiva, trabalhando, dirigindo uma reunião e tudo mais. Contemporânea, né? Mas talvez descendo um pouco mais assim para aquele chão mais empoeirado da vida, e eu acho que essa é a grande maioria das mulheres que vivem um cotidiano mais simples, de luta, de não tantas conquistas, ainda de olhando elas mesmas para si e ainda não percebendo a riqueza que elas têm como seres humanos por conta de uma criação que tiveram. Como que você, como assistente social, mulher, cristã, engajada numa série de ações sociais e públicas, você vê esse contexto hoje? Fala, mulher. Finalmente. Bom, em primeiro lugar, é uma alegria estar aqui. É um privilégio, né? Eu agradeço pelo convite. A gente agradece por você ter vindo. E eu acho que é uma responsabilidade tremenda eu falar enquanto mulher naquele dia, que é o Dia Internacional da Mulher. Mas o Fernando, na chamada dele, colocou que seria um tema em que a gente estaria discutindo a atuação da mulher na sociedade contemporânea, mas no cotidiano, né? No todo dia. E é isso que a gente estava conversando anteriormente, né? Antes de iniciar o programa. De que mulher que a gente está falando, né? Hoje aqui, você está falando com a Cila, eu sou profissional, casada, tenho 2 filhos maravilhosos, um marido que é meu companheiro, que acredita no meu trabalho, que me valoriza, que me incentiva a fazer. Sempre foi assim? Não, eu acho que assim, se a gente começar a falar sobre que mulher é essa, eu posso falar um pouco da realidade das mulheres que eu conheço. Mas no final, eu gostaria de falar um pouquinho de mim, mas eu vou responder sua pergunta agora. Claro que não é sempre assim, né? Se a gente
serve hoje à sociedade... Não, eu digo assim, você falou do seu marido, então, da sua se a gente família, serve à sociedade hoje... Com você, ele sempre foi o cara que te encorajou o tempo todo? É isso que eu quero responder. Tá, se a gente serve à sociedade hoje, é porque a gente, assim, tem oportunidade de, através da sua profissão, trabalhar em projetos sociais, projetos comunitários. Eu acho que a família é o núcleo fundamental para ter uma estrutura que permita que você faça isso com amor, com qualidade, com paixão. No meu relacionamento, a gente já teve, eu tenho 29 anos de casada, fiz agora no mês de fevereiro. Claro que a gente teve altos e baixos, altos e baixos. É como a Isabelle e o Osmar, né? Meus queridos amigos Osmar e Isabelle vieram aqui, né? Fala que a vida a dois é assim mesmo, você tem que escolher através de um relacionamento, do perdão, da comunicação, do diálogo, renovar os seus votos. Né? A gente conversa, aí conversei isso com a Isabelle, eu vi que ela assistiu o programa aqui, então assim, eu acho que não tem família perfeita, mas tem Deus atuando na vida da família e o casal, né, querendo aperfeiçoar o seu relacionamento, através da comunicação, do diálogo, do perdão. Então, o casamento é assim, são altos e baixos e renovações. É assim que eu acredito. Então, tô casada há 29 anos, feliz, tenho 2 filhos. Meu marido entende o meu trabalho, sempre me valorizou profissionalmente, né? Mas a pergunta do Fernando é assim, que mulher é essa que a gente tá falando do cotidiano, né, Fernando? Então, assim, eu conheço mulheres, e a gente percebe pela mídia tudo, mulheres que vivem situações de vítima de violência doméstica. A violência doméstica contra a mulher no Brasil é algo intenso, né? Mas a desigualdade social já é uma violência, né? A mulher é subjugada em muitas situações. Mas então, quando você fala assim de desigualdade social, você está se referindo especificamente agora à condição da mulher? Porque a desigualdade social é uma realidade que atinge o mundo. O ser humano. O ser humano. Né? Quer dizer, homens, mulheres, crianças, velhos, essa... Eu acho que é uma violência até na perspectiva dos princípios e valores que a gente tem. Porque quando a gente fala de relacionamentos, né, individuais, a gente pensa no relacionamento da Trindade, daquilo que Deus nos ensina, a relação do Pai, do Filho, né? E do Espírito Santo. Então, quando você pensa em relacionamento, você pensa em reconciliação, em perdão. Então, eu penso assim, que quando Deus criou o homem e a mulher a sua imagem e semelhança, imago Dei, né? Então, assim, os direitos são iguais. Nós somos criados, homem e mulher, à imagem e semelhança de Deus. A partir do momento que existe esse entendimento dentro da gente, a mulher ela não precisa ser feminista, lutar pelos seus direitos, ela tem que estar debaixo dessa identidade, que é uma identidade muito maior, né? Deus me ama enquanto mulher, por isso eu me amo, e por isso eu posso amar o outro. A partir do momento que eu tenho essa identidade da relação do imago Dei, seja homem ou mulher, se a mulher pudesse entender isso, né, na perspectiva da criação, que Deus nos criou para essa liberdade de ser, de fazer, que a graça é a mesma, né? A graça é a mesma para o homem e para a mulher, a gente poderia lidar com essa violência, com essa opressão, com essa questão da mulher ainda ser muito subjugada hoje em dia, né, de uma maneira diferente. Então eu penso nessa mulher que eu conheço nos projetos, que passa horas, né, dentro de um ônibus, levanta às 5 horas da manhã, trabalha 14 horas por dia, né? Essa mulher que vive violência em casa, que a gente escuta muito e às vezes a gente não tem ferramentas para lidar com isso. Graças a Deus que existem todos esses recursos que a gente pode cadastrar, enviar, mas nem todo mundo pode. Essa mulher que é executiva hoje, né? Uma classe média emergente aparecendo aí, a mulher também desenvolvendo, podendo ter oportunidade até de fazer uma faculdade. Eu visitei uma faculdade essa semana, eu vi mulheres na faixa de 30, 40, 50 anos com um filhinho do lado, né? Buscando essa oportunidade.
A mulher executiva também, que está aí, que abandona, ou nem abandona, pela necessidade, dá prioridade ao seu trabalho, mas os relacionamentos, né, deixam a desejar. Por escolha, né? Por escolha, por opção vocacional. O vínculo afetivo, o vínculo com o filho, com a família, deixa a desejar. E só para terminar, a mulher hoje em dia, eu acho que as mulheres estão, e os homens, mas nós estamos falando de mulheres, estão estressadas. Seja na classe pobre, na classe média, principalmente aquelas que vivem dentro de uma metrópole, né, que passam por essa rotina, por essas exigências da sociedade, o que é ser mulher hoje, né? E essa questão do apelo da mídia para beleza, para estética, para cirurgia, muitas vezes a mulher... De forma quase tirânica, né? Gasta o seu salário e dá prioridade para isso. Então eu acho que isso tem muito a ver do seu entendimento, da tua relação de princípios e valores com a vida. Como é que você entende para que você foi criado? Como é que Deus te ama? Se Deus te ama, penso assim, você tem certeza desse amor, então você pode, apesar das adversidades, né, você poder se reconciliar com você mesmo, com o outro, com a igreja, a comunidade que nos ajuda, né, até com o meio ambiente, com tudo. Então, acho que essa questão de princípios e valores é fundamental. Eu acho assim, é difícil eu falar do papel da mulher hoje, eu não sou feminista, não batalho pelo feminismo, mas o que eu priorizo, e na minha vida pessoal, é essa questão do Imago Dei mesmo, que Deus ama o homem e a mulher da mesma forma, com os mesmos direitos, os mesmos deveres também, né? Essa questão da Imago Dei, eu acho que ela é muito interessante, porque eu acho que ela estabelece não é um padrão, mas um valor, né? Um peso na realidade do ser humano, seja ele homem ou mulher, da sua identificação com o Criador e da proposta que Deus oferece de que esses dois formam ou façam uma parceria. Mas o lance é que a realidade não é assim, né? Quer dizer, a gente está falando de valores, mas a grande questão, por exemplo, sobretudo na sociedade. E aí quando a gente vai para uma realidade mais difícil de vida, me parece que, de modo geral, há uma compreensão ainda mais distorcida dessa questão do valor do homem, na verdade, assim, e da mulher. O que ainda, apesar de todas as conquistas, né, especialmente nos últimos 30, 40, 50 anos, mas ainda vamos dizer assim, na Terra, no mundo, no universo, a grande maioria das mulheres são uma espécie de mercadoria de segunda categoria. E levando em conta o que você mesmo trouxe para a discussão, a questão da Imago Dei, e você pode me ajudar como teólogo, né? Parece-me que quando nós falamos de Imago Dei, nós não estamos, para o Senhor, a imagem dele e semelhança é o homem e a mulher juntos, né? E não o homem ou a mulher, né? Mas essa ideia da existência humana, a imagem e semelhança de Deus na existência humana, tendo homem e mulher como encaixes perfeitos, né? E aqui nem estou falando de conjugalidades, nem estou falando de relações que venham a instituir famílias, etc., né? Mas que a existência em plenitude do homem e da mulher é que gera vamos dizer assim, no universo essa imagem e semelhança do Criador. É interessante o fato, essa questão, às vezes eu me pergunto assim, que você está falando, Breck, eu fico assim, por que Deus decidiu criar assim, né, a espécie humana em dois gêneros, como a gente costuma dizer? Né? Pensando até antes, assim, meio filosoficamente, mas eu acho que expressa uma coisa que você colocou, Cilei, que nós refletimos o ser, essa questão da Imago Dei em nós tem a ver com quem Deus é. Então nós somos assim como espécie humana porque Deus é assim como, ao mesmo tempo que há uma unidade em Deus, na Trindade, há uma diversidade. Em que o pai é diferente do filho, contanto eles sejam um. E aí, nunca um está assim do outro, né? Nunca, é sempre assim. E aí essa questão de que homem e mulher, nesse olhar que você está colocando, quer dizer, eles são a mesma coisa, mas não são.
mas são diferentes. Entendi. Há uma diversidade. Então, eu acho que o fato de Deus criar homem e mulher tem a ver com externar um pouco do caráter de quem Deus é. Eu sou assim. E tem uma da tradição. complementariedade. Para que fosse pleno, essa tinha que ser assim. complementariedade da Trindade é a E relação da complementação. E relacional. É verdade. Porque é interessante que quando Deus cria o homem, ele fala assim, não é bom que o homem esteja só, porque alguém poderia dizer assim, mas o homem tinha o Deus criador, então, mas ele precisa um semelhante a ele. Mas um que seja semelhante, mas ao mesmo tempo diverso, diferente, mas que tenha a mesma essência. E eu acho que essa é uma questão que a gente perdeu de vista, e essa realidade da imago Dei distorcida pelo pecado trouxe toda essa confusão, e aí entra elementos culturais, de épocas e tudo mais, em que há essa hegemonia exemplo, masculina sobre a mulher que acaba sendo opressora. E é o caso, quer dizer, a mulher que exerce a mesma função, trazendo para os dias de hoje, que exerce a mesma função de um homem numa empresa, não poucas vezes ganha menos que o homem. Ganha menos, pesquisas de IBGE, de trabalho. Com certeza. Às vezes, até em muitos casos hoje, produz muito mais e muito melhor, mas na hora da avaliação ela é um ser de segunda categoria. As pesquisas, infelizmente, mas assim, a pergunta que o Fernando falou, assim, como é que, isso é uma coisa muito bonita, né, da palavra, mas como é que ela se traduz na nossa realidade hoje? A realidade, você falou, não é assim. Né, acho que é muito importante esse teu questionamento, a realidade não é assim. Mas assim, o que nós, mulheres e homens, estamos fazendo para mudar essa realidade? Né, com o que a gente tem dentro da gente, de identidade, de autoestima. Eu me sinto uma mulher extremamente amada por Deus. Né? Passei por várias crises que são normais na vida, né? Identidade, trabalhei em vários setores, uma diversidade, mas eu sinto assim que o amor de Deus me motiva a ter a alegria de viver e a alegria de fazer e a alegria de ser. Então eu penso que eu posso falar um pouquinho da Cirly agora. Como é que você, enquanto mulher, com a vocação que Deus te deu, né, os dons que Deus te deu, você pode fazer diferença nessa sociedade, e principalmente nessa sociedade em relação à mulher, né? Então eu tenho experiências assim muito lindas com relação a isso, né? Eu já trabalhei, eu acho que a alternativa de serviço cristão, ela é imensa, é uma gama. Para mim, assim, há 30 anos atrás eu obedeci um chamado, uma vocação profissional que Deus me deu. Por isso que eu escolhi o serviço social. E o serviço social é tão interessante porque, para mim, ele está muito baseado em Mateus 25. Eu sei que tenho colegas aí de sindicatos, de associações que não vai nem entender o que é isso. O que é Mateus 25? O que é Mateus 25, né? Mas assim, a exemplo do próprio Cristo. Estive com fome, me deste de comer. Estive com sede, me deste de beber. Estava nu, me vestiste, presa e foste me ver. Mateus 25 são vários projetos sociais. Se a gente se aprofundar em cada texto e cada versículo, você pode fazer um projeto. Mas um projeto social, por exemplo, vou dar um exemplo. Estava nu e me vestiste. Ele não é transformador e não tem transformação social a partir do momento que você só dá a roupa para alguém. Só dá a roupa. Então, eu estou precisando de roupa, eu vou lá, uma sacolinha. Eu estou precisando de sopa, né? Então eu vou lá, faço a sopa e vou no centro da cidade, distribuo a sopa naquela sexta-noite e volto. Como é que você trabalha os níveis de serviço profissional em qualquer área? Eu estou falando da minha, de serviço social, que gera transformação. Que é aquela transformação que Deus originalmente nos criou, né? Da plenitude da vida, para ter vida em abundância. Então, assim, volta um pouquinho à questão da roupa. Trabalhamos num projeto atualmente que chama Grupo de Mulheres Criativas. Esse é um outro trabalho que eu tenho, né? Eu tenho, como eu falei, eu tenho algumas alternativas de serviço, depois eu posso até falar, mas esse trabalho num aglomerado, né? Numa favela. Uma favela grande.
Então a gente teve que eleger 2 ruas para atuar lá. E aí começamos com um grupo de mulheres. E esse grupo é um grupo de protagonismo de mulheres. Essa mulher que eu falei, que está desempregada, que pega ônibus, que sofre violência doméstica, que vive em depressão, né? E aí começamos com 12 mulheres. É importante, tínhamos também 3 homens, que a gente queria fazer um grupo de liderança local. Mas eu penso que é muito difícil, os 3 homens acabaram saindo. E nós fizemos uma pesquisa nessa comunidade que 70% dela era do arrimo da família é a mulher. Elas que bancavam a casa. Que bancam a casa e tal. E a gente começou a se relacionar com essas pessoas, de pessoa para pessoa com essa mulher. Né? E o resultado desse trabalho, nesses últimos 5 anos, é que nós temos, desse grupo de mulheres criativas, mulheres que, é muito lindo, eu fico emocionada de falar isso, mas que tinham a sua casa em barraco de madeira. Hoje eles têm sua casa de alvenaria, né? Que não se sentiam valorizadas, estavam em situação de depressão, e porque apareceu um projeto missionário e social, saíram da depressão. A gente tem situações que saíram da depressão, né? Trazendo barulho. E a gente trabalha também essa questão da geração de rendas. Então, de dar ferramentas para elas gerarem rendas. O produto final desse trabalho, quer dizer, não é final não, porque as lutas são tremendas também. E o processo é contínuo. Que esse grupo de mulheres hoje, eles têm algumas delas são artesãs, né? E elas têm uma barraca de artesãs, elas fazem cestarias, fazem pintura, artesanato, e elas vendem. Durante numa parceria com a Secretaria da Cultura, elas vendem, elas geraram rendas, né? E com essa renda ela está conseguindo comprar o arroz, o feijão para o seu filho, tem uma autoestima elevada. E eu descobri mulheres assim com uma capacidade de liderança tremenda. O que eu tenho aprendido com a capacidade de resiliência dessas mulheres, não são todas não, são aquelas que você oferece oportunidade numa relação conjunta, de respeito, né? E que elas pegam essa oportunidade. Isso é para homem e para mulher. Pegam. E os resultados são lindos. O que é interessante que você está falando, você usou essa palavra, Cília, que é assim, a ideia de que ela se torna uma protagonista. Protagonista, né? Da vida dela. Da vida e também do contexto em que ela está. Da comunidade, aquela realidade. de liderança. Agora, qual que você acha que ou qual você pensa, olhando como mulher, olhando para esse contexto assim, feminino, amanhã é dia 8 e tal, quais são ainda, eu digo ainda porque talvez sejam os mesmos, mas quais são vamos pensar no grito, né? Quais são as bandeiras, né? Na bandeira, mas assim, qual é um clamor hoje que você pensa que ainda existe, de novo ainda porque talvez sejam os mesmos, mas assim, em relação às mulheres? Vou fazer uma pergunta que eu me costumo dizer, mas não agora numa relação conjugal, assim, o que vocês querem? Quando você olha assim, a sociedade hoje vivendo, ela é muito complexa em termos das relações de gênero, de trabalho e tudo mais. Mas qual você acha que continua sendo assim as bandeiras no sentido assim, qual é alguns dos clamores que a mulher tem hoje? Quais são as lutas a serem lutadas? Né? Isso. Bom, eu gosto muito de trabalhar com exemplos. Falar pelas mulheres é uma grande responsabilidade. Eu conheci a semana passada uma jovem senhora, uma moça, que viveu 22 anos na rua. E através de uma ONG que já veio aqui, que fez um trabalho lindo. Pode falar o nome. A Cena. Ela foi recuperada. Eu tive a oportunidade de conversar com ela 40, 50 minutos. E ela me disse como ela vivia a partir dos 15 anos na rua, né? E qual era o clamor dela. E aí eu perguntei para ela, por que você não quer sair da rua? Né? Nós estamos falando, eu não queria sair da rua, não queria no caso, né? Ela já tem uma vida completamente promovida, inclusive ela
trabalha para a Sena e para outros lugares também, e vai fazer faculdade de pedagogia, né? Ela falou assim, incluída, né? Primeiro, sair de um estado de exclusão para inclusão. Era a sensação de liberdade que eu tinha, enquanto pessoa e enquanto mulher. Ela poder ser ela mesma. Porque, em muita situação, a mulher não pode ser ela mesma, dependendo de quem ela se relaciona. Só Deus é que nos aceita e nos ama do jeito que a gente é. Pela graça, pela misericórdia. E ela falou, então eu queria ficar na rua pela liberdade. E sabe por quê também? Estou dando o exemplo dela. Não sei se eu vou responder sua pergunta, Fernando. Porque eu vivia numa vida tão pesada em tudo. Crack, droga, prostituição, né? Tem várias marcas. Que jamais as pessoas iriam me amar do jeito que eu sou. Pela escolha que eu tive, sei lá, pela minha história. E muito menos Deus. Como é que Deus ia amar uma pessoa que estava fazendo tudo aquilo? E aí, ela, através da comunidade cristã, né, de uma ONG, de uma igreja, de um desafio, de uma responsabilidade social, ela pôde entender na relação com o outro que ela era amada, aceita, do jeitinho que ela era. E mais ainda, que Deus a amava. Quando ela entendeu o amor de Deus na vida dela, ela teve que fazer uma escolha. Eu acho que as mulheres hoje, algumas fazem escolhas por lutas e movimentos feministas, movimentos de direitos, conselhos de direito. Eu acho tudo isso legítimo. E eu acho que as mulheres têm que... Esses mecanismos de trabalhar, eles são muito importantes. Mas não só, né? Não adianta só você entrar em todos os movimentos. Eu fui conselheira municipal Conselho Municipal de Assistência Social, né? Você pode ter essa luta, eu acho que ela é legítima, a gente tem que trabalhar a questão da integralidade do ser humano, né? No todo da mulher e né? Assim, na perspectiva da política, na perspectiva da família, mas na perspectiva dela mesmo, ela tem que entender lá dentro, né? Que ela é amada. Se não houverem projetos alternativos, Fernando Carlos, que façam isso, né? Que cumpram um mandato, o grande mandamento, que Deus fala, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, né? E a Bíblia mesmo fala assim, como virão se não há quem pregue? Então, onde é que está hoje as comunidades cristãs, evangélicas? Qual que é a relação que a gente está tendo? Então, existe um clamor, um grito, como essa mulher falando assim, olhem para mim e me amem do jeito que eu sou. Mas às vezes esse problema não começa, ele não acontece dentro do próprio contexto da comunidade evangélica. Qual o problema? Dela? Qual você está falando? Falando? Essa questão dela ser reconhecida, de valorizada, de que o fato dela ser mulher é importante para a vida dessa comunidade. Você acha que às vezes não tem dentro do contexto da comunidade evangélica um olhar injusto? Eu ia falar diferente tem, é evidente. Eu acho que assim, na comunidade evangélica, em muitas situações a mulher não pode ser ela mesma, porque a vocação que Deus deu para ela, pessoal, profissional, do mesmo jeito que deu para você, ela não pode usar aquilo a serviço do reino de Deus, nem a serviço da igreja. Ela não pode ser presbítera, ela não pode ser diácona, ela não pode ser pastora, ela não pode ser isso, não pode ser aquilo. Então, dentro da própria comunidade evangélica, eu concordo com você, não existe essa valorização e esse entendimento, né, do imago Dei, que eu te falei, do homem com a mulher. Mas no caso dessa moça, eu só queria voltar. Tem um momento na nossa vida, e ela me disse que a gente precisa fazer uma escolha. Porque todas as oportunidades estavam ali. E ela caiu a ficha, né? Ela falou assim, é isso que eu quero. Então ela falou que o grupo cercava, mostrava para ela as oportunidades, ela tinha a porta da rua, ela estava num apartamento para cá, onde ela poderia voltar a ter todo o estilo de vida que ela queria. E a porta do amor, da recuperação, do tratamento e tal. Que é uma luta tremenda, e até espiritual, eu penso, assim.
sabe? E ela fez a escolha, ela falou, eu quero, né? Eu quero essa escolha pessoal mesmo. E então eu penso assim, eu estou falando de uma realidade social, desse problema específico de marginalidade plena, né? Você está falando da realidade da igreja. Igreja evangélica, no caso, ou qualquer igreja, ou qualquer princípio cristão, né? Eu penso assim, que alternativas de serviço existem de monte, em de todas as profissões, todas, não só a minha como serviço social. E aí eu tenho que dizer, Fernando, que assim, a Aliança Bíblica Universitária do Brasil, a ABU, quando eu estava na universidade e nos encontros, nos congressos, eu participei de todos, né? Me fez ter essa nova perspectiva do que é servir a Deus no mundo, através do meu chamado, da minha vocação profissional. Então é tempo de missão, a vocação missionária do profissional cristão, para todos. Então eu lembro que no início, esse projeto que a gente trabalha lá com essa comunidade, na favela, é um projeto que começou há 30 anos e mudou o seu perfil de missão, né? Nós íamos lá com um grupo da ABU enorme, né? Que a gente queria mudar o mundo na década de 80. E meu marido era engenheiro, né? O outro era advogado, e estou dando só um exemplo de como é que eles podiam, né? O outro fez matemática. Como é que pode, através da sua vocação pessoal, e eu falo especialmente para mulheres nesse dia, servir a Deus e fazer diferença na sociedade, né? Para mim, essa linha de profissão e missão é como uma moeda, né? Cara e coroa. O valor é o mesmo. E eu acho que a questão de servir a sociedade também, enquanto mulher, enquanto homem, é como essa moeda de valor. De um lado, eu tenho a fé, que eu acredito, e os valores e os princípios do que é a vida para mim. E do outro lado, eu tenho a minha fé transformada em atos de amor. Na minha relação, seja em casa, no dia a dia, com meus filhos, com meu marido, né? Porque eu esqueci de falar daquela mulher do lar, né? Que é a opção também. Muitas vezes a opção ou foi subjugada, ou ela queria e tal, mas tem mulheres que... Eu tenho uma amiga que ela parou de trabalhar e ela falou assim, esse período eu deixei minha profissão de lado porque a minha escolha foi me dedicar a meus filhos. Essa mulher, ela sofre preconceito? Qual delas? Essa última que você falou. Aquela que faz essa opção assim, consciente, sabendo deveria, das implicações. Não deveria, então, né? Mas ela sofre preconceito porque assim, você... aquela pessoa, ela escolheu... Eu não posso falar por ela, né, Fernando? Mas você percebe isso? Você não, sente? Ela está muito feliz. Não, mas eu estou dizendo no contexto social. Assim. Sim, ela é jovem. Há um olhar desconfiado para esse tipo de coisa. Na verdade, olha, os valores são até trocados. Não porque a mulher tem que ficar na casa, mas é porque tem que ter um equilíbrio. Eu acho que a vida é a vida do equilíbrio. Eu, por exemplo, trabalhei um período no Hospital das Clínicas. Trabalhei 10 anos lá na psiquiatria. Inclusive, trabalhei com a Eleni. Vação, que é uma mulher, um exemplo. Tem que falar de alguns exemplos de mulheres para mim, lógico, né? Afinal de contas, amanhã é o dia de vocês. Hoje Aliás, volte amanhã e fale amanhã. Não, tô brincando. Já esteve aqui com a Eleni já veio. Mas por que? Agora eu me perdi. Não, você falou que você estava lá no você trabalhou no hospital, na psiquiatria. Eu estava perguntando sobre essa questão do preconceito que há, me parece. É difícil eu te pergunto isso, sendo mulher, porque assim, eu não sei o que é. Experiencialmente, fazer a opção assim, vou fazer isso e, poxa, as pessoas olham assim, nossa, só dona de casa. Como se fosse um demérito. Não, aí eu já entendi. Eu trabalhei esse período no Hospital das Clínicas e eu, por opção, na época que eu tive meus 2 filhos pequenos, eu trabalhei meio período. Eu podia fazer isso, né? Então, eu não sofri esse tipo de preconceito, ficar meio período em casa e meio período com meus filhos pequenos, né? Mas eu acho que os valores foram tão distorcidos hoje, né? Que hoje em dia deve existir esse preconceito, porque a mulher, ela é tão executiva, a classe média emergente está vindo aí, tá indo tanto para essa questão do status, do trabalho, da posição e tal, que a mulher que faz a opção de ficar em casa, ela pode ser sim discriminada.
Mas é um direito dela. E eu acho que a mulher que fica em casa também, ela tem muitas alternativas de servir também. Tem o serviço voluntário, que ela pode fazer 1, 2 vezes por semana, né? Por que não? Ela pode estar lá, porque, na minha opinião, mas ficar só em casa também, você se separa do que está acontecendo. Mas assim, não é só porque você está em casa, trabalhando com as questões de casa, que são muitos, e trabalhar em casa é muito trabalho também, que você não tem alternativas de projetos pequenos, de serviços. Acho que alternativas são muitos. Tem o Centro de Voluntariado aí de São Paulo, tem um trabalho na sua comunidade. Lá, por exemplo, nesse projeto da nossa comunidade, mulheres sejam bem-vindas. Nós precisamos de todo tipo de apoio, 1 vez por semana, 2 horas por semana. Então, depende muito da sua opção e da sua visão de vida. Agora, vamos dizer assim, eu acho que o papel e a influência da mulher na sociedade contemporânea, assim, ele mudou assim, em meados do século passado, né? Século XX, que começou a haver a chamada Revolução Feminina, que eu acho que tem a ver com a questão da pílula, né? Que a mulher ela pôde começar a administrar melhor, se organizar melhor em termos da sua própria sexualidade, em relação à questão da gravidez. Fisiologicamente. E aí deu oportunidade dela, assim, eu vou estudar, eu vou para a universidade, começou a entrar na área de trabalho. E aí surgiram uma série de outras mudanças sociais. Me parece, e aí eu queria perguntar para você como assistente social que faz uma leitura, eu acho que específica disso, mas me parece que uma série de mudanças que a gente vem experimentando na sociedade nos últimos anos tem a ver com esse momento em que a mulher fala assim, vou sair da toca, vou sair aqui do meu canto e vou pôr a cara para fora para ser alguém na sociedade, não só a sombra. Eu acho isso ótimo. Então, mas você concorda que uma série de outras transformações elas aconteceram em função dessa? Com certeza. Aí tem que fazer uma análise sociológica, né, da questão. Mas hoje em dia, mesmo a mulher brasileira, a maioria das mulheres trabalham fora, né? Assim, pelo menos nessa geração mais atual, né? Então, trabalham e conseguem, trabalham o dia inteiro, estudam de noite, cuidam de filhos. Esse é um movimento que está acontecendo. Agora, como é que você vive debaixo dessa mulher contemporânea, seja ela em qualquer situação, mesmo as mulheres lá nessa comunidade que a gente trabalha, é uma compulsão de coisas por fazerem. Fazer. Então, a gente trabalha essa questão da administração do tempo, que é o maior desafio para mim também. Eu tenho um desafio pessoal de cuidar do meu tempo, de remir o meu tempo, Agora, então, assim... Tem um e-mail aqui da Marina, da Holanda. Posso ler antes de você perguntar? Não pergunta não. Deixa Marina, o tio Carlos não quer deixar. Marina, fala de Marina da Holanda. Não, deixa eu colocar... Então vai. Tô brincando. Não, da Marina. Tem mulher que não é boa para ficar em casa o tempo todo, não, ela tá dizendo. Eu mesmo sou desqualificada para isso. Meu marido me prefere fora de casa, eu também. Lá em Amsterdã. Ela tá fazendo só uma referência. Você andava sumida, viu, Marina? Bem-vinda. Bem-vinda. Bom ter você. Silei. Com certeza, eu concordo com ela, viu? Diz uma coisa. Tem duas questões. Uma palavra que você usou que eu gosto muito, e que eu vejo muito no universo feminino, que é a capacidade de resiliência da mulher. No ambiente familiar, nas crises, nas tempestades, nas complexidades, na minha experiência como cuidador, a mulher é aquela que, na maioria das vezes, banca por conta dela reagir ao caos mais rapidamente e com uma agenda, com uma proposta para o ambiente muito melhor até do que os homens. Os homens ficam mais travados nessas situações. E isso traz para a mulher um empoderamento de, naquela situação, naquele ambiente, estabelecer o status quo, quer dizer, para onde é que as coisas vão caminhar. E eu tenho para mim que essa é a mulher desse tempo, né, que ela pode exercer
o cargo de executiva de uma multinacional, ou fazer um saborosíssimo jantar lá na cozinha de casa, mas todos que olham para ela sabem que ela é que dá as cartas, no melhor sentido desse dar as cartas, que não é aquela coisa de subjugar o outro, né? Mas ao mesmo tempo, essa mulher é a mesma mulher que se fragiliza diante de alguns relacionamentos e se torna vítima da violência. E isso é uma coisa que me intriga. Quer dizer, essa mulher que, na maioria das vezes, ela se levanta muito mais rápido do que os homens, sofrem muito, choram, né, inundam salas, né, de terapeutas e cuidadores, né, quando estão vivendo uma situação. Mas à medida que elas botam a cabeça para fora, elas são muito mais rápidas do que os homens para reagir à vida. E isso as robustece, elas ficam grandes, né, maravilhosas. Mas ao mesmo tempo, numa relação, Fernando, elas se fragilizam, se vulnerabilizam, se tornam vítimas de crápulas, né, de homens violentos, né, de homens que as subjugam da pior maneira possível. Quer dizer, o que é isso, né, que acontece? Quer dizer, onde é que nós ainda não conseguimos, assim, nessa evolução toda que a mulher teve, por que nós não fizemos ainda essa passagem, né, de um espaço para o outro sem que ela se vitimize, entendeu? Sem que ela morra nas mãos de um cara. Que é o que está acontecendo todo dia, né? Tem mulheres maravilhosas morrendo na mão de um cara, com todo esse poder de fogo que ela tem. Não sei. Eu penso, Carlos, que as mulheres... Não é nem uma pergunta, é um comentário. Eu sei, um comentário. Eu penso assim, aquilo que eu falei no início, né? A relação de um homem e de uma mulher é uma relação de complementariedade, né? Que é lindo, a forma como Deus criou e tal. E a mulher, ela tem essa questão da sensibilidade, do afeto, né? Da sensibilidade mais aguçada em relação ao homem. Mas o importante é essa troca. Aquilo que o homem tem de razão, domínio próprio, de ter essa troca no relacionamento, para trazer essa instabilidade no relacionamento. Agora eu penso que uma mulher que tem toda essa força, essa resiliência, ela tem, por exemplo, vou dar um exemplo das mulheres que sofreram muita exclusão social e que eu tenho trabalhado nesses últimos anos. Elas eram mulheres subjugadas, que sofriam violência, mas a partir do momento que elas encontraram um grupo onde elas pudessem ser elas mesmas, onde elas pudessem trocar ideias e receberam palestras também, né, com relação a tudo isso que nós estamos falando aqui, elas deixaram de ser mulher que são submissas a uma violência dessa. Então, o espírito de resiliência não são todas as mulheres que têm. Eu tenho observado isso nas mulheres que eu tenho vivido nas comunidades pobres, que é uma coisa que para mim é um exemplo de vida. Porque ali é fome, não tem o arroz, não tem o feijão, o marido tá com crack dentro de casa, 7 filhos, dormindo todos na caminha e tal, e ela tá ali batalhando. Mas chega uma hora que ela se sente mesmo, ela é forte porque ela aguenta tudo isso. Eu conheço uma que ela põe os 7 filhos ali e ai quem tocar. E ai se o marido tocar, né? Só que tem todo tipo de violência dentro daquela casa. Então ela se permite, aí tem todo um sistema de social, familiar, de análise psicológica. Por que ela se permite ficar ali? Né? E por medo e uma série de outros motivos que não cabe a mim discutir agora. Mas a partir do momento que você pega essa mulher, que ela tem esse espírito de resiliência, mas ela também está num grupo, ela aprende um ofício, ela aprende a ter uma autoestima. A informação pode mudar radicalmente o resultado de uma relação, de um contexto que pode fazê-la vítima da violência. Quer dizer, essa coisa do mulher, cuidado, ó, vem pra cá, vou te dar umas dicas de que esse caminho que você está fazendo, embora você é forte, mas você pode ser vítima de uma situação que você ainda não... Ou chega num momento que ela pode fazer a opção de não querer mais aquilo e ir embora, mas para tomar essa decisão,
Ela difícil. fazia um Mas eu respaldo. conheço mulheres que tiveram, pelos problemas sociais intensos, afetivos, esse espírito de resiliência que eu estou te falando, mas que continuam debaixo ainda subjugadas debaixo da violência. E conheço outras que, pela oportunidade de participar e de fazer e acontecer, estão mudando. Né? Esse mesmo exemplo dessa família agora, o nosso projeto também trabalha com os filhos das mulheres, porque não adianta, você tem que dar um espaço para a mulher ser mulher também. Então, as alternativas de projetos que cuidam da mulher, mas também que... Então, nós temos oficinas culturais, então as crianças dela participam dessas oficinas culturais, aí sobra mais tempo para ela, aí ela pode participar de um grupo, participar de um bate-papo, né? Um papo na rede dentro da comunidade. Deixa eu fazer uma pergunta que é a seguinte. Eu estava lendo hoje, fui dar uma olhada sobre essa questão do Dia da Mulher, do histórico, relembrando umas coisas, e aí eu fui ver sobre um movimento, eu nem sabia que existia. Tá vendo, cara? Que tipo de homem que é? Chama masculinismo. Já ouviu falar? Eu nunca ouvi falar disso. Também não. Eu fui lá no YouTube, no Google, fui procurar Dia da Mulher tal, e aí apareceu o Dia da Mulher no Wikipédia tal, e lá embaixo tinha assim, itens relacionados, não sei o que, violência contra a mulher tal, masculinismo. Falei, pô, o que é isso daqui? Que é uma proposta seguinte, não é um machismo, mas é até interessante, pode parecer conservador, mas é aquela ideia assim, precisamos resgatar os direitos do homem. Num mundo que tem direitos de sobra para as mulheres. Olha que coisa louca. Mas aí eu estou pensando agora o seguinte. Você falou assim, de você faz oficina, você trabalha, dá um espaço para a mulher ser mulher. Você não acha que é interessante, agora não pensando no masculinismo não, mas assim, espaços para se discutir essa questão, que aí eu acho que é necessário isso, essa paridade assim, do homem ser homem, mas de resgatar o sentido dessa masculinidade sadia, que se relaciona de forma saudável com a mulher que lhe é semelhante, que tem a mesma dignidade, o mesmo valor, é um ser humano. É irmão. É irmão. É irmão. Né? Essa coisa da contraparte, né? Quer dizer, você é um ser humano como eu, conquanto você seja mulher ou seja homem. Deus nos criou assim, quer dizer, com essas diferenças de gênero que são complicadas. É um mistério, né? Acho que até essa... Mas o fato é de que eu preciso, eu como homem, aprender a conviver com a minha masculinidade de forma saudável para que eu então me relacione bem com aquela pessoa que tem uma feminilidade. Fernando... É nesse sentido que eu falei lá desse negócio masculino, que eu achei um negócio esquisito, mas eu estou pensando assim, porque se fala muito de trabalhar o conceito da mulher, Dia da Mulher Homem, olha, presta atenção... Não existe o Dia do Homem, né? Até existe. A Unesco tem. Eu não sabia. Tem, tá vendo? Mas a gente está embaixo nessa época. Mas eu tô Você não recebe flores vermelhas, né? Exatamente. Eu gostaria. Mas o melhor que pode acontecer entre um homem e uma mulher, eu às vezes digo isso em celebrações de casamento, né? A melhor conjugalidade que eu entendo é aquela em que o homem potencializa na mulher aquilo que ela tem de melhor e a mulher potencializa no homem aquilo que ele tem de melhor. Valoriza. E aí, nesse sentido, eu diria assim, que o que eu, para mim, entendendo o que você está colocando, à medida que todo movimento feminista trouxe essa discussão e colocou nesse ponto, e o universo feminismo, na verdade, se acovardou nesse sentido, e ficou meio como espectador e não protagonista junto nesse negócio, ele se diminuiu, se autodepreciou. E hoje eu tenho para mim que as mulheres que têm os melhores homens em casa são aquelas que conseguem ter esse olhar para o seu homem e potencializar nele aquilo de melhor que ele tem. E é mérito dela. E sábias e santas são as mulheres que conseguem fazer isso. Que olham para o seu homem, né, e percebem que há potencialidades imensas ali, mas por razões as mais diversas, elas estão acovardadas de algum modo. E ela vai lá, né, costumo dizer assim, sem dedo em riste, mas como o Espírito Santo, paracletamente falando, né, levanta esse cara, de modo que ele até acha que foi ele. Né? Mas ela é que estava ali fazendo esse trabalho. Parece-me que essa seria uma evolução, né,
para que estes gêneros, né, num determinado momento, Carlos, tivesse essa e possibilidade. vice-versa, né? E vice-versa, claro. Porque é isso que eu falo que é complementariedade. Sim. Porque muitas vezes o homem espera que a mulher seja aquela aqui, acalente, porque na nossa sociedade brasileira, né, ser mulher é isso, é o jantar tá prontinho em casa, chegar, eu chego cansado do trabalho, então eu tenho uma mulher cheirosinha, que tomou banhinho, que me espera. Em muitas situações, esse papel, essa situação está mudando. Eu penso que está mudando. Que são papéis culturais, né? Culturais. São Agora, culturais. como é que você faz isso? O marido também, quando você tem filhos pequenos, a mulher que passa o dia inteiro em casa ou faz 1000 coisas, ela também está estressada. Então, como é que um olha para o outro com esse amor do Imago Dei? Ela acolhendo esse marido, esse homem, e esse homem acolhendo essa mulher. E esse momento, essa sensibilidade dela e tal. A Constância Matos mandou um e-mail aqui de São Paulo. Parabéns, você está nos representando muito bem. Você falou para ela ou para a gente? Para nós, Fernando. Pra Puta, nós. ninguém manda e-mail pra gente. Afinal de contas, eu e Mas você não somos de segunda categoria também. Não. Obrigada, Agora, Constância. Um abraço para você. Aliás, você, no que diz respeito ao universo feminino, você Conheço é um muito craque. bem. Sabe aquele filme Tem o que as 3, mulheres né, gostam? Fernando? 4 mulheres Não, em eu digo o casa. seguinte, Quatro. olha, tem minha esposa, 3 filhas, uma mãe e 3 irmãs. Teve uma época na história uma da minha sogra. família que eu tinha um primo, e eu acho que eram 10 primas, assim, era uma coisa. Aí depois que começaram a aparecer outros, então, eu falo pra Selma, aquele filme que foi feito anos atrás, o que as mulheres gostam, eu falei, eu sei porque esse universo feminino, Eu sei, poderia lá fazê-lo. em casa... Então, você deveria participar desse grupo de másculo, como é que chama? Masculinismo. Não, eu fui lendo as coisas, eu fico fora, eu tô fora. Eu prefiro reunir uma mesa numa padaria com homens e mulheres e a gente discutir assim, como que a muito gente pode melhor. melhorar. Eu acho que o livro da Isabelle, ele é muito rico nesse sentido. O resgate porque- do o feminismo. resgate do Eu feminino. li, maravilhoso. Porque eu acho que a gente acaba tendo essa ideia assim... Que nós, quando ela esteve aqui, recomendamos aos homens para ler. Isso. Recomendo o Aos resgate homens. do feminino de Isabelle É. Ludovico. Porque é interessante a ideia que ela propõe no livro, que quais são características do homem? Força, direção, objetividade, papá. E aí quais das mulheres? Sensibilidade, subjetividade, afeto. E uma coisa que eu achei muito interessante no livro, ela falou assim, essas são características do homem e da mulher. É aquilo que eu O falei. homem precisa aprender a descobrir em si mesmo esses elementos que a gente chama de femininos, conquanto não Em si. são do gênero feminino, mas são características que Deus deu ao ser humano. Enquanto Imago Dei são a né? mesma coisa. E essa questão da direção, Está lá, de né? ser assertivo, e tal, isso a mulher também tem. É. Então, Isabelle, não é complementariedade, é troca mesmo, né? troca, Porque Deus porque- exato. nos fez único, com essa sensibilidade também. Ao homem também. O homem que não chora, porque é feio chorar, né? E por aí, né? Ou a mulher que é manhosa, porque mulher é assim mesmo. Aí chora demais, tem né? que ser, mas não. Aí chora demais. Exato, é isso mesmo. Tá certo. Mas pra gente terminar, tem uma coisa que eu acho interessante. Provérbios 31, né, que eu acho que é um texto, assim, é um ícone, né, sobre a realidade da mulher. E uma vez eu lembro que uma amiga leu aquele texto e falou assim, dizendo, não com essas palavras, assim, esse texto é opressivo demais, porque você tem que fazer isso, cuida da casa, vende algo. E eu acho que é interessante que a leitura que Provérbios 31 faz é dessa mulher que ela é autônoma, no sentido de tudo. que ela vive, ela trabalha, ela se relaciona com o marido, com os filhos, ela administra a casa, e me parece que no texto ali, não como um serviçal, mas alguém que cuida, ela tem negócio. Como gestora, né? E aí eu só falei, a única questão é a seguinte, se você quiser viver a realidade de Provérbios 31 num único dia, tu vai morrer do coração. Fala Provérbios, Né? então. Lê. Provérbios 31, aquilo da mulher, não lê, você quer de cor? É inteiro, né? Não, o capítulo que você fala. um Mas fala o capítulo trecho longo. principal, assim. Não, me ajuda aí. Mulher virtuosa, quem mulher achará? virtuosa, quem achará? Que ela ela se levanta cedo, a sim. sua mesa, a sua casa tem fartura, É verdade. ela vai tecer o tecido e tudo mais, preparar as coisas. Ó o Dani, ó, nos salvando com uma Bíblia. Aqui tem Bíblia.
Né? Fabi. Então, mas aí eu falei para ela assim, olha, não é uma questão de fazer isso uma agenda diária, isso é uma agenda de vida. Com certeza. Né? Você não vai que levantar todo dia de manhã e vender e fazer, arrumar e tal, então no final do dia você está esgotado. Eu falei, isso não é um retrato de um dia, é um retrato de uma vida. E no contexto, a Né? letra é muito pequena para mim ler, mas é interessante o primeiro versículo. No contexto da comunidade cristã, eu recomendaria, né? Eu recomendaria, mas é o que eu tenho feito na minha caminhada pastoral e como marido, como pai, etc. Né? É usar como chave hermenêutica para interpretar a mulher no contexto da comunidade, Jesus de Nazaré. Paulo não é a chave hermenêutica para isso, é Jesus. Olhe como Jesus trata as mulheres. Com certeza. É isso aí. É a partir daí que você faz a leitura. Não o erro que se comete em muitas comunidades, é aplicar a partir da leitura do Paulo nas cartas. Mas olha para Jesus, olha como ele trata as mulheres. E a partir daí você faz a interpretação correta para inseri-la e trazê-la para o contexto da comunidade. O Criador, né? É isso aí. Exato. Ele sabe. Eu acho que é resgatar o lance do Gênesis também, né? Exato. O projeto. Projeto Gênesis. original de Deus, Que né? é o que Jesus faz. Ó, a Marina, Ele traz a mulher para o seu lugar. Uhum. Marina! essa mulher aí de Provérbios 31 aqui em casa se chama Michel. Gostei. É o marido da que Marina. essa relação é uma figura legal, muito né? interessante. Que eu acho que é interessante hoje, compreendendo nesse contexto da vida que a gente vive, é isso. Quer dizer, desenvolve aquele papel, homem que a gente tem que lembrar desenvolve que Provérbios papéis, 31, isso. né? Provérbios 31 é escrito num contexto cultural em que fazia muito sentido o cara falar aquilo. Mas hoje eu acho que é interessante assim, um homem ler Provérbios 31 e falar assim, tem coisas aqui que eu também faço. E junto, sobretudo agora no contexto de conjugalidade, né? Isso daqui é nosso, isso aqui faz parte da nossa, o job description, né? Aquela coisa, isso aqui é nosso, é nossa tarefa junto, a gente se organiza de modo que há uma cooperação, há um esforço em fazer isso, que eu acho que você falou que é muito legal. Como que eu posso potencializar o que você tem de bom? Né? E quem dá voz e vez à mulher é Jesus. E eu vou te falar uma coisa, Carlos, a nossa paixão, né? O estilo de vida de Jesus foi um líder, e um líder servo. Então a gente que tem um papel de liderança com grupos, com projetos, como é que a gente pode na relação com o outro, como de mulher para mulher, né? Não é Marisa, né? Relação de serviço, exercer essa liderança de servidão. E para mim, uma coisa que eu aprendi num estudo há muitos anos, foi até na época que eu estava frequentando o movimento mesmo da BU, tinha um estudo muito lindo, baseado em Lucas 18 e 19, né, que Jesus, ele cuidava do mendigo à beira do caminho. E logo no 18, e logo no 19 ele cuidava de um cobrador de impostos, ricos, com status, com conhecimento, com universidade. Jesus amava a todos sem igual. E que eu penso assim, que o nosso desafio, eu falo agora para as mulheres, né, que a gente tem muito para fazer nesse mundo com aquilo que Deus nos deu. Então qual é o caminho que nós vamos percorrer? E esse estudo falava assim para mim, que Jesus andava pelo caminho. E no caminho dele, né, ele via a necessidade, olhava e via a necessidade, dos olhos ia para o coração, aquilo que ele via, compaixão, e do coração para as mãos. Né? Que é um modelo que Jesus nos traz. Da gente olhar o outro, né? Como um todo, né? Se a gente tem essa sensibilidade para saber qual necessidade é essa, seja a nível de alma, seja a nível físico, uma doença social, rejeição, você ter a sabedoria de ver a necessidade, sentir e de alguma forma agir com os recursos que Deus lhe deu, né? E Deus nos deu muitos recursos.
Para vocês, muito mais do que para nós. Para todos nós. Quando chegar lá, eu vou discutir isso com o pai criador. É isso aí. Ocília, obrigado pela sua... levando vantagem. Pelo seu tempo aqui com a gente, pelo papo. Acho que foi muito legal algumas coisas que você falou. Exemplos práticos que você vive em relação às mulheres e tudo mais. Obrigado. Que Deus te abençoe na sua vivência como ser humano e ser humano do gênero feminino, mas que tem feito tanta coisa legal pelo reino de Deus. E o nosso carinho, né, a partir da Cirlei, às mulheres todas que nos acompanham, nos ouvem, nos veem, no dia a dia estão desempenhando papéis os mais diversos, né? Então vai aqui nossa reverência, né, por aquilo que é a mulher nas nossas vidas, e há aquelas que estão muito mais próximas de nós, não é, que a mim particularmente me encoraja, me ensina, me educa, né? Tenho minha mãe ainda, né, que me serve, né? E eu costumo dizer assim, né, repito o que já disseram, né? Homem sabe ser filho, né, porque as mulheres nos ensinaram a ser filhos, né? É tempo hoje das mulheres nos ensinarem a sermos homens, né, e assumirmos esse papel, né? Por isso que lá, quando a gente estava conversando lá nos bastidores, eu falei assim, vamos falar sobre esse olhar do universo feminino para o universo masculino, né? Do que as mulheres deveriam incluir na agenda do ensino, né? Ensinar homens a serem homens, no sentido mais pleno dessa palavra. Mas minha reverência a elas hoje. É isso aí, pessoal. Até a próxima quinta aqui no Papo na Rede. A gente vai ter outro assunto, outro convidado. Ou vai ter só eu, o Carlos, e a gente vai conversar com Não, só não. Abraço Valeu, a todos. Obrigado. Tchau. É isso aí.